dia o Senhor virá, trazendo os anjos com o cavaleiro, com poder e majestade o mundo todo julgará. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Ageu, capítulo 2, versos 10 ao 19. Assim diz a palavra do Senhor. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Em seguida perguntou Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Ageu transmitiu esta resposta do Senhor. É o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Agora prestem atenção. De hoje em diante, reconsiderem em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. No mesmo dia, o profeta anunciou duas mensagens, uma de julgamento e outra de esperança, que começa a partir do verso 20. Antes de falar de esperança, o povo foi confrontado com uma palavra de julgamento. Uma constatação muito triste é revelada pelo profeta. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro, Deus diz no verso 14. Que constatação triste! Tudo o que fazem, tudo o que oferecem é impuro. A palavra do profeta revela o quanto o povo está distante de Deus. Por isso essa palavra é uma palavra de julgamento. É uma palavra de oportunidade para aquele que quer servir a Deus de forma adequada e sem hipocrisia. Jesus disse em sua época aos fariseus que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15, 9. Devemos lembrar que é mais importante a atitude do que o discurso. Devemos lembrar que o motivo desse distanciamento foi o desprezo pelas obras do templo
e uma vida voltada para si mesmo. Mas agora é hora de pensar no futuro, em como iriam viver a vida cristã ou a vida com Deus de agora em diante. Deus está dando oportunidade de refletir e mudar. O povo havia se arrependido e começado a trabalhar na obra. E logo em seguida o profeta trouxe uma mensagem de encorajamento. Mas agora a mensagem é de julgamento e condenação. Por quê? Porque o povo ainda não tinha visto o problema mais profundo. Não é apenas se envolver na obra. É necessário perceber que quando nos afastamos de Deus, precisamos nos arrepender e mostrar esse arrependimento através de mudanças em nossas vidas. O povo ainda não tinha visto a sua corrupção diante do Santo Deus. Por isso, a princípio, a mensagem é de julgamento, mas Deus está querendo abrir os olhos para que o povo perceba a necessidade de uma mudança completa. Envolvimento na obra e vida santa devem andar lado a lado. Pouco vale um bom discurso com uma conduta hipócrita e inadequada. O apelo do profeta é para que, de hoje em diante, reconsiderem, no verso 15. Lembrem-se de como vocês viviam antes. Lembrem-se do passado. Olhem para o futuro, mas cuidem do presente. E vejam como vocês têm vivido, diz o profeta. Esse é o apelo para nós também, pois estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Deus encontrou num lamaçal, nos tirou de lá e nos lavou. E precisamos viver limpos em sua presença. E Deus nos deu oportunidade de olhar para o futuro e ter esperança. Mas precisamos cuidar de como estamos vivendo no presente. A simples presença do templo para eles não fazia deles um povo santo. Do mesmo modo, o fato de nos intitularmos cristãos somente não nos faz santos diante de Deus. Temos que buscar a santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, conforme diz a carta aos Hebreus, no capítulo 12, verso 14. Deus exige uma mudança genuína de coração e vida. Não dá para viver apenas de aparência. Não dá para viver com um linguajar religioso e uma conduta mundana, hipócrita, que se revela pelo falar mal dos outros, tratar as pessoas com diferença, tratar as pessoas com hipocrisia, viver com palavras religiosas nos lábios, mas ter uma conduta anticristo, anticristã, leva ao julgamento e condenação de Deus. Portanto, a mesma palavra que Ageu levou para aquele povo serve para nós hoje. Reconsiderem, pensem na maneira como vocês têm vivido. O mais importante da mensagem do profeta é que há tempo para mudanças. Antes de se envolver na obra do Senhor, é necessário avaliar a sua vida para que não haja prejuízos espirituais, ou seja, condenação no final. A despeito do julgamento divino, por causa do passado corrompido deste povo, Deus estava pronto para abençoá-los.
Deus está desejando abençoar. Deus havia castigado o povo por causa da desobediência, mas agora estava disposto a perdoar todo o seu passado e lhes dar uma nova oportunidade, dizendo: de hoje em diante abençoarei vocês. Mas Ele espera mudanças. É o que acontece conosco. Vivemos sob a sombra do julgamento de Deus, pois Cristo pode voltar a qualquer momento, mas também contamos com Sua graça, que sempre nos oferece oportunidade de rever a nossa vida e mudar a nossa conduta. Como é que você tem vivido? Avalie sua vida e não a vida do outro. Mude sua conduta, não queira mudar a conduta do outro. Se envolva na obra do Senhor e não critique o que o outro tem feito. Ouça a palavra do Senhor. De hoje em diante, reconsiderem. Pensem em como você tem vivido, se você proclama a fé em Jesus. Pense como você tem vivido e mude de atitude, aproveitando a oportunidade que se chama hoje. Se nós queremos participar das bênçãos de Deus no futuro, precisamos mudar a nossa conduta hoje. Que Deus te abençoe. Então virá um grande trono branco, até o céu fugirá de Deus, mas haverá um novo céu e nova terra para o povo de Deus. Então virá um grande trono branco, até o céu fugirá de Deus, mas haverá um novo céu e nova terra para o povo de Deus.